boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente está recebendo aqui Bel Pessoa, ela é nutricionista e tem muita coisa para compartilhar com a gente. O tema hoje é Meu filho não quer comer e agora? E eu sei que essa é algo que aflige o coração de muitas mães. E agora com o início das aulas, as crianças ficando mais tempo na escola, o coração da gente fica apertadinho. E eu fiz, Bel, vem-se embora pra gente poder gravar esse conteúdo para ajudar tantas mães que passam por essa dificuldade no início do ano, né? É verdade, assim, a gente tem que entender que é um período de adaptação para a criança e para a mãe, né? Que está levando o filho para a escola, já tem preocupação dele se adaptar com o ambiente escolar, com a professora, com os amiguinhos e também com a questão da alimentação. Porque se em casa meu filho já não come, meu Deus, né? É verdade, na escola. Viro cambalhota para ele comer em casa, e aí, como é que vai ser na escola? O que é que ele vai comer na escola? O que é que eu mando na lancheira? E um universo de coisas para a gente discutir e conversar, porque é um tema realmente muito amplo e que passa pela vida de muitas pessoas, né? Eu tenho 2 filhos, um comeu o outro, não, e agora o que é que eu faço, né? E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência e entender cada um de maneira individual, né? É verdade. E normalmente na escola é mais fácil ou mais difícil? O que é que tu diz, assim? Então, eu costumo falar que é um conjunto de fatores. Na escola vai ser mais fácil se os pais entenderem que eles também têm que fazer o papel deles em casa. Eu escuto muito dos pais assim, em casa meu filho só come na frente da TV ou no celular. Na escola não tem TV nem celular, ele vai sentar junto com os amigos para poder comer. E uma criança dessa, por exemplo, pode ter um pouco mais de dificuldade no início para se adaptar. Isso, porque ele está chegando num ambiente diferente, é um tempero diferente, querendo ou não, uma comidinha diferente, e não tem o conforto dele, que é aquele aparelhinho celular, que é a televisão, né, que ele assiste, né, enquanto vai comendo. Então, tudo vai depender em relação de como a família está agindo, né? Na escola pode ser mais fácil se a gente conseguir conduzir de forma mais fácil. O que seria, por exemplo, fizemos amizade na escola, nosso primeiro dia de aula, e nós vamos lanchar. Eu amo cuscuz, você já não gosta tanto. Eu tô comendo cuscuz e olho pra você e digo, olha que delícia, quer comer? E você, por ter feito amizade comigo, você vai lá e come, que a influência é positiva no caso, né? Mas aí se eu já não gosto, você também não. Então a gente empurra o prato e aí começou, ninguém vai querer. Então na escola tem muito disso também, da questão do exemplo. Do social, né? Da influência uns dos outros, né? Mas do em casa, pro mal, né? tanto faz pro positivo ou pro negativo. Então, quando a professora já conhece a turminha, aí eu sempre dou essa dica assim, já que Bel gosta de comer e a Andressa não gosta, e elas são amigas, coloca elas sentadinhas perto na hora de comer, pra ver se uma vai influenciar a outra de forma positiva, né? Então, da mesma forma acontece em casa, e é isso que eu falo da participação da família. Então, a família também precisa sentar na mesa e comer o cuscuz ou comer qualquer outra coisa na frente da criança, para que ela tenha esse espelho para poder realmente começar a comer. Eu estava vendo recentemente um estudo que foi feito com 77 crianças de 3 a 4 anos lá em São Paulo. Essas 77 crianças eram crianças que tinham procurado essa instituição lá por conta justamente da dificuldade de alimentação. E eles estavam falando exatamente isso, do quão importante é se sentar à mesa para comer junto com a criança. E às vezes parece que é uma besteira. É claro que os pais trabalham, né? Muitas vezes as crianças passam o dia na escola, mas você escolher pelo menos uma refeição para fazer junto com o seu filho, né? De dedicar aquele tempo é extremamente importante, né, Bel? Isso, para poder justamente isso, a questão de ter o exemplo, né? Então tem crianças que comem correndo pela casa, tem crianças que comem na frente da TV, tem crianças, principalmente as menorzinhas, que a família senta para a mesa, a mãe vai pro cadeirão dar comida para a criança longe da mesa, né, porque tá fazendo zoada, porque ela pega em tudo, e depois que ela termina, aí a mãe vem pra mesa, às vezes acaba comendo só, porque as pessoas já saíram da mesa, e aquela criança ela fica com a impressão de que ela não pode participar daquele ambiente da mesa, né, porque ela é pequenininha, porque ela faz bagunça, e aí quando as mães falam, que eu digo isso pras mães, né, teu filho come direitinho, mas leva ele pra perto da mesa, pra ele se sentir parte da família nesse momento. Bel, mas ele faz a maior bagunça, ele pega em tudo. Criança descobre o mundo com as mãos, né? Então, se eu nunca vi um talher na minha vida, eu tô vendo agora, eu vou querer pegar. Se eu nunca vi uma jarra de suco, eu vou querer pegar. E de tanto querer pegar tudo, eu vou puxar a toalha da mesa e vai cair tudo, né? E aí as mães ficam desesperadas. Mas a criança tem que aprender a participar daquela rotina. Então, ainda que ela esteja no cadeirão, eu vou colocar minha cadeira aqui, a mesa está aqui e vamos comer nós 3. Isso, dá pra adaptar a mesa, né? Aquela criança pequena e aos pouquinhos a vontade de você dizer o que ele pode e o que não pode puxar e pegar, né? O que ele vai mexer, o que não vai mexer. Essa faca é da mamãe, esse aqui é o seu garfinho, você vai comer com esse. E ele vai descobrindo. E muitas vezes quer comer do prato da mãe, né?
Porque vê a mãe comendo, acha legal, né? As minhas sobrinhas, às vezes eu vou dar comida, elas querem colocar na minha boca também, porque acha legal, é uma brincadeira, e uma brincadeira saudável na hora da refeição. E uma coisa para os bebês, de repente, é a questão do tato, de pegar, de colocar de repente alguma comida que eles consigam se servir sozinhos, ou de repente comer sozinhos, né? De mexer com a mão, né, pra sentir também. Isso. Às vezes as mães ficam desesperadas, porque, tá sujando tudo. Então, assim, das escolas que eu trabalho, nesse início do ano, a gente faz muito essa parte de acompanhar e entender aquele contexto social da criança em relação à alimentação. Então a gente às vezes nota que vai dar comida pra criança e ela, se ela se suja, ela já fica agoniada e para de comer, não quer se sujar e não quer melar a mão. Agora, isso tem muito, às vezes eu percebo que isso tem muito, eu tô abrindo aqui um negócio pra poder passar pra vocês. Eu noto que essa agonia, às vezes, da mãe vem da criança, vem muito da mãe. Isso. Né? Quando a criança se suja, a mãe vai logo lá pra limpar, pra deixar ela prontinha. E acaba gerando isso na criança, né? Do nojinho, né? E é uma sensação que a gente, depois de adulto, assim, se eu parar pra perguntar pra você, qual foi a última vez que alguém deu comida na sua boca? Qual a sensação? Talvez você nem lembre, né? Ou talvez não, fiz uma cirurgia recente, alguma coisa assim, precisei de alguém. Mas caso contrário, nós adultos, a gente come só desde muito tempo, então a gente não lembra da sensação de ter alguém assim. E aí quando eu faço treinamento com as professoras, eu dou comida pra elas. Então algumas pessoas entendem, assim, professoras, auxiliares, enfim, e com os pais. As pessoas entendem que por ser uma comida líquida, como sopa, pode dar uma garfada, uma colherada atrás da outra. E aí eu faço assim com elas. E quando suja, como é que limpa? Com a colher. Ai, dá uma agonia. Pois é, né? Então a gente depois de adulto Isso eu tem a lembro quando eu era sensação pequena, minha mãe fazia, a gente fica brincando até hoje. limpar com a colher. E aí quando você é adulto, tem alguém fazendo isso com você, uma colher atrás da outra, e limpando a sua boca com a colher. Gente, colher foi feita pra dar de comer. Na mesa tem guardanapo, tem outras coisas que você consegue limpar. Fica terrível, lembro até hoje. Pois é. E aí a criança começa a demonstrar isso pra gente depois. Ela não quer pegar em massinha de modelar, não quer pegar em tinta, fica com essa aversão, né, essa sensibilidade maior. E isso também acaba repercutindo na alimentação. Algumas crianças têm sensibilidade maior a texturas como purê, a sopa. Então, assim, meu filho não come. Ok, vamos investigar por que ele não come? Né? Vamos tentar ir mais a fundo e verificar se o filho realmente não come ou ele não come aquilo que você gostaria que ele comesse, aquela quantidade que você gostaria que ele comesse. E algumas vezes tem questões motora, né? Assim, o freno da língua tá mais curtinho e ela não consegue mastigar bem, por isso que ela não come, porque ela faz muito esforço. A posição que aquela criança está sentada, principalmente na introdução alimentar, não é uma posição confortável e está diminuindo a ingestão. Então, é um universo tão grande, né? A gente que é nutricionista infantil costuma falar que quando a criança não come, é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás. E quando chega nesse momento de ir à escola, aí é que as mães se desesperam mais ainda. Isso. Eu não tô lá para fazer do jeitinho que ele gosta, eu não tô lá para fazer aquela comidinha para partir daquele jeitinho, né? A gente, enquanto escola, a gente trabalha de forma individual. Eu entendo que às vezes tem mais dificuldade de comer do que o Bel, mas a gente também pensa no coletivo. Né? Aquela criança tem que se sentir parte daquele coletivo. Eu não posso dar todo dia, na hora do almoço, uma atenção especial a você, porque você não come em detrimento de mim, porque você come melhor. Ok, mas estamos as duas querendo atenção também. E às vezes acontece, por eu estar do teu lado e estar vendo que você está recebendo comidinha na boca, porque você tem mais dificuldade, eu vou parar e vou dizer também, Miss, eu quero ajuda. Que é para chamar a tua atenção para mim, para te ter perto de mim naquele momento também, entende? Perfeito. Então, assim, é uma série de fatores que a gente deve investigar de forma individual. Isso. E aí, nesse caso, assim, existem essas questões, né, que você colocou, às vezes motoras, que devem ser investigadas em casos mais críticos. Isso. Mas, de forma geral, até pelos estudos que eu estava lendo, muitas das causas estão na rotina das famílias, né, nos hábitos familiares e sociais. Aí eu queria até ler para vocês, eu já abri aqui 2 vezes, não bloqueia, mas a gente estava vendo esse estudo que eu falei para vocês de 77 crianças, eu achei bem interessante alguns dados. E aí eu queria dizer para vocês, dessas 77 crianças que procuraram esse instituto, 58% das famílias passaram dos 2 anos de idade com a criança tomando mamadeira. E a mamadeira acaba sendo isso, né? A criança às vezes não quer comer e aí a família vai dar mamadeira pra criança. A gente costuma falar que é aquela bomba, né? Dentro da mamadeira, porque
Meu filho não come fruta, mas ele toma mamadeira. Então, de manhã, antes de ir para a escola, vai o leite, banana, mamão, maçã, o que tiver na geladeira, mas tá meio fraco. Aí vou colocar, né, algumas daquelas... Nestona. Isso, né? Vou colocar umas coisinhas a mais para dar uma força. Uma massa, que o pessoal dizia antigamente. Bota uma massa aí, bota uma mamadeira. E aí a criança chega com o estômago tão pesado e na hora do lanche não comeu. E aí auxiliar, a professora vai lá colocar na agenda que não comeu. E o pai em casa, meu Deus, por que meu filho não comeu? Gente, ele desce no estacionamento da escola com a mamadeira na boca, né? Enorme. E às vezes o buraco da mamadeira é tão grande que ele não faz nem o esforço de... Ele não precisa sugar. Ele coloca na boca e por gravidade já cai. Fica tão cheio que assim, eu conheço casos de crianças de escolas que já me contaram, ó, eu vi fulaninho descer do carro e botar um pouquinho pra fora. Né? Eu vi fulaninho dizendo que a barriguinha estava doendo muito e quando a gente vai perguntar, estava comendo pouco antes de chegar. E muito. Vai no inconsciente, né, Bel? Porque ele tá tomando ali, tá distraído com o caminho, ouvindo alguma coisa no tablet, no carro e acaba se distraindo e toma, às vezes, né, se excede, é gostosinho, né? Se excede até aquilo que o organismo quer. Aí outro dado da pesquisa é que 73% dos participantes, eles tinham uma postura inadequada na hora das refeições, assim, tipo, eles comiam com a criança andando pelo caminho, em cima da mesa, né, tipo, de formas diferentes, no colo, com a criança às vezes no colo, e você dando, então a postura ela é muito importante, né, 73% dessas pessoas que estavam com dificuldade alimentar tinham esse problema de como a criança estava acomodada na hora da alimentação. E vou te dizer, Andressa, há 10 anos que eu trabalho com nutrição infantil dentro de escola e eu já ouvi casos de pais, inclusive, se separar por conta disso. Famílias que não conseguem viajar porque a criança não come, então ficam pensando, vai pro hotel, vai levar o quê, como é que vai fazer, e aí não viaja, atrapalha o contexto social. Mulheres que comem sozinha porque tem que dar comida para a criança, aquilo que eu falei, e depois, né, come. Pai que não quer ajudar, então assim, o contexto da alimentação da criança às vezes acaba atrapalhando a rotina da família e a família se desfaz por isso. Quando na verdade é isso, tem que sentar todo mundo junto, manter um vínculo de alimentação, porque comida normalmente aproxima as pessoas, né? Ceia de Natal, vamos todo mundo para casa de vovó, fazer aquela ceia bonita, todo mundo chega perto, né? E ter essa postura para sentar, esse contexto é muito importante. É como eu tô falando, a mãe já vai se dedicar ao bebê, que é natural em todos os momentos da vida. E por que na hora da alimentação o bebê não pode vir para a mesa para ela comer junto com todo mundo? E tem as cadeiras próprias, né? Para você colocar a criança lá. Tem a forma de adaptar, né? Assim, na minha casa não tinha, então a minha sobrinha, quando ia para casa, quando eu morava com a minha mãe, eu colocava um banquinho, né? Assim, até uma dica para quem não tem uma mesinha do tamanho da criança, mas eu tinha um banquinho que ela tinha ganhado de lembrancinha numa festinha que ela foi, um banquinho de madeira pequeno, eu encostava na parede para ela poder ter apoio das costas, os pezinhos firmes no chão. Já tentou comer com os pés soltos, se balançando? Então imagine que você está numa bola de pilates, eu vou sentar você nessa bola e vou te dar de comer. Você vai pensar primeiro em se equilibrar para depois comer. Então a mesma coisa a criança, às vezes incomoda, tá comendo e os paizinhos lá balançando. Então eu sentava minha sobrinha no banquinho, o pezinho no chão, sentava na frente dela e ia dando comida para ela. Né? Então nesse contexto eu não conseguia trazer para a mesa, mas por que eu fazia isso? Porque eu sou tia e eu queria dar a oportunidade da minha cunhada sentar junto com meu irmão, participar daquele momento e eu comia depois. Então para mim não incomodava. Né? Mas tem mulher que se incomoda com isso, tem mãe que se incomoda com isso. E é legal esse momento de participação, como você disse no início, né? A questão do exemplo, de a criança ver que você está se alimentando daquela salada e ela poder ter vontade de experimentar também, né? Isso, você quer que seu filho coma brócolis, você coma brócolis, né? Eu costumo falar que assim, tem alguns alimentos que eu não gosto muito, né? Mamão, por exemplo, eu não sou muito fã de mamão. Aí meu marido fica dizendo em casa, vou dizer aos seus alunos que você não gosta de mamão, ele quer me dar. Aí eu falo pra ele, se você chegar em qualquer escola que eu trabalho e disser assim, tia Bel come mamão, aí todo mundo vai dizer, come, porque o que eles colocam na minha boca eu como, e o que eu quero que eles comam, eu como também. Mas todo mundo tem preferências, então mamão não é minha fruta preferida, mas eu como mamão, né? Acontece com todo mundo. É verdade, e até depois que eu fui mãe também, eu acabei começando a comer. Eu comia verdura, mas não comia todas as verduras que eu como hoje, né? Mas justamente comecei a comer porque eu queria que Diego, né, porque meu primeiro filho comesse, e aí a gente vai... Isso, pra poder dar o exemplo, né? Isso, com certeza. Outra coisa que tem aqui é que, às vezes, 66% das famílias, né, participantes,
eles usavam práticas coercitivas, às vezes de fazer chantagem, né? De às vezes forçar a comida na boca da criança, e não é por aí, né? Deus, ele te institui autoridade e você pode usar dela dentro do momento da mesa, mas a autoridade não é autoritarismo, né? Você pode explicar à criança de que você sabe o que é melhor para ela, de que aquela alimentação... Teve algumas vezes lá em casa, teve uma vez bem, que eu me lembro bem, assim, que a gente tinha girimum. Ninguém, uma polêmica lá em casa, ninguém queria comer o bendito girimum. E aí eu fui lá na internet para ver quais eram os benefícios do girimum. Por que a gente está comendo girimum? Por que a gente está sendo obrigado a comer essa comida aqui que é estranha, laranja, né? E aí a gente foi lá. Mas foi tão interessante o efeito que aquelas informações tiveram para eles, porque aí depois, no final, de evidente assim, mãe, eu acho que a gente devia comer pelo menos uma colher todos os dias, não é? Porque eles ficaram tão impressionados de como aquela fruta que parecia tão inocente e não boa, poderia fazer tanto bem a eles, que essa foi uma resolução dele no final. Isso. Então essa é uma coisa que você pode fazer, né? A gente, enquanto mãe e pai, a gente não quer o mal dos nossos filhos, a gente só quer o bem, né? Isso. Então, a mãe que dá, né, a bomba calórica na mamadeira de manhã cedo, ela não tá fazendo por mal. Ela faz porque o filho já não come bem, tá chegando perto da hora de ir pra escola, às vezes não conseguiu acordar ele mais cedo, dá no caminho mesmo para meu filho ficar nutrido, né? Para meu filho chegar bem na escola. Eu não tô fazendo isso imaginando que ele vá vomitar ou qualquer outra coisa. Isso, mas aí a gente pode pensar, bem, né? Isso, só muitas que coisas vezes acaba... muita coisa a gente faz, né, com a melhor das intenções, mas às vezes não é certo. E a gente tá nesse processo da maternidade, né? Sempre aprendendo e reaprendendo, desaprendendo umas coisas para aprender outras novas. E a gente tá nesse processo de melhoria constante, né? Então, a gente, né, quem faz isso, a sugestão de acordar o filho mais cedo, de dormir ali mais cedo, para que ele tenha esse tempo de tomar café com tranquilidade, né? A mesa, de repente, com a família. Às vezes ele nem sabe o que tem na mamadeira, né? Isso. E aí eu pergunto assim, você gosta de banana? Aí ele diz não. Mas sabia que na sua mamadeira tem banana? Ah, é? Quer dizer, o que está adiantando? Ele não consegue nem reconhecer. Fazer com ele, né? Isso. E essas práticas, assim, de você obrigar a criança a comer, ela não vai ter prazer em comer aquilo ali, ela está comendo por obrigação. Não é isso que você falou, assim, em relação a ser líder, né? O maior exemplo de líder que a gente tem no mundo, Jesus Cristo. Quantas pessoas ele arrastou, né? E ele obrigou alguém a segui-lo? Não, a mesma coisa dos pais, né? Você consegue falar com a criança de forma que ela siga você, que ela vá atrás dos seus ensinamentos, sem obrigar. Então, eu conheço pessoas que não comem sopa, porque na hora de comer a sopa, a sandália estava do lado da mesa. Ou você come sopa, ou você vai apanhar, né? Tem que comer tudo, senão você só sai dessa mesa. O almoço começou meio-dia, gente, são 3 da tarde, a criança está lá, desidratada de tanto chorar, olhando para o prato, cada vez aumentando a raiva daquela comida que está lá, a criança vai nutrir raiva pelaquela comida, e o pai do lado, só sai se terminar de comer, só sai. E às vezes são práticas que não são assim agressivas, mas ainda assim não causam memórias positivas com aquela refeição. Por exemplo, eu até hoje não tomo chá, porque chá pra mim é remédio. Que quando eu tava doente, minha avó vinha, mas minha avó vinha com o maior dengo do mundo, o maior carinho do mundo. Meu amor, dor de barriga, eu vou fazer um chazinho pra você. Aí, chá de boldo. Dor de cabeça, dor de garganta, gripe. Andressa, gripe pra mim era o pior, porque ela vinha com chá de limão com alho e o pedaço do alho banhando dentro do chá. Eu olhava pro alho, o alho olhava pra mim, eu, por favor, vovó, eu não quero. Mas é pra você ficar melhor, meu bem. Olha, e era um carinho enorme, assim. Mas ainda assim, eu não consegui criar uma relação afetiva, positiva com o chá. Chá pra mim é remédio. Então a gente tem que pensar muito nisso também, da forma como a gente está oferecendo ou até obrigando aquela criança a comer determinado alimento. Ela não vai ter memória afetiva positiva. Entendi. Na verdade, eu sou a favor da prática. Eu pratico lá em casa. Né? E a gente... Eu estava até compartilhando contigo mais cedo. A gente foi criada desse jeito, né? Assim, só saía... A gente não apanhava, mas a gente só saía da mesa quando comia. E, na verdade, durante muito tempo, eu acabava fazendo aquilo que os meninos queriam comer. Às vezes eu fazia inhame pra mim e fazia macarrão pra eles comerem. Porque eles não queriam comer inhame. Mas até perceber que o que eu estava fazendo não era errado, né? E aí eu pensei a trazer, por exemplo, o inhame para a mesa, eles não queriam comer, mas só sair da mesa depois que comesse, e eles aprenderam e hoje eles comem e a gente não tem muito estresse com isso. Agora, o que eu fiz ao longo do tempo, e eu acho que é uma ideia interessante, é fazer alguns joguinhos e brincadeiras na mesa. Por exemplo, sopa sempre dava muito trabalho. Então na sopa sempre tem muita verdura. E aí
criou-se a brincadeira de eu fazia, eles fechavam os olhos, eu fazia a colher deles e colocava na boca. Eles tinham que adivinhar quais eram as verduras que estavam na colher. Mas isso é válido, assim, a forma como você falou assim, mas minha família dizia que só saísse quando levantasse. Mas de que forma eles faziam isso? Era lhe obrigando? Era dizendo que você ia apanhar? Era você ficar 3, 4 horas numa mesa? Na verdade, lá em casa não tinha muito essa opção. Era tipo assim, só sai com a cabeça, se a gente desobedece, a gente apanhava e ficava lá. Mas assim, eu não coisa queria... agressiva, entende? Não, Normalmente as exato. pessoas que... E é como eu tô falando, a minha avó vinha com muito carinho, mas talvez se ela tivesse dito num outro momento, meu amor, vamos fazer um chá da tarde para as bonecas, e aí eu ia saber que chá não era só remédio, tá entendendo? É construir de uma outra forma. Apesar de todo o carinho que ela tinha em me dar chá, ela só me dava chá na hora que eu estava doente. Então eu criei essa memória de que chá é remédio. Se ela tivesse dito, né, vamos fazer um chá da tarde com as suas bonecas, e me desse o mesmo chá. Vincularia para outros momentos, né? E é isso que você falou, assim, a minha família dizia pra mim que eu tinha que comer e em respeito eu comia. Até aí, ok, eu concordo com isso e acho isso válido, né? A criança tem que entender que o adulto, os pais estão ali que devem ser respeitados e que os pais sabem o que é melhor para o filho. Isso. O que eu não concordo são essas práticas abusivas. Entendi. De colocar sandália, você vai apanhar, a criança ficar 4 horas numa mesa. Porque não é com estresse nem com raiva, porque chega num momento que o pai já está impaciente, isso, né? Irritadíssimo. E aí você acaba levando para o outro lado, né? E essa condução, ela precisa ser feita em amor, né? Com muito cuidado e tal, e mostrando isso que você falou, isso respeitando também a quantidade da criança. Às vezes você quer que a criança coma uma quantidade maior. Que ela não está aguentando, né? Cada um sabe o que lhe cabe, digamos assim. Só que quando a criança é pequenininha, a gente faz o prato da criança e entrega para ela, e ela tá acostumando ali com a quantidade que cabe para ela. Óbvio que se ela der 2 colheradas e parar, mas a Isabel falou que não é para insistir. Não, também não é dessa forma, né? Você tem que ver que ela comeu minimamente, né? O necessário. Isso, ela foi 2 colheradas, vai ficar aqui, vai comer mais um pouquinho, vamos brincar. Isso. E na medida que for crescendo, né, tem essa questão assim, por exemplo, quando eles têm um prato, quando é pequenininho, então eles vão colocar a comida deles e eles ainda não têm uma noção muito grande de quantidade, então deixa no prato, né? Porque tem hoje essa não é polêmica, mas se fala muito sobre não deixar, não obrigar a criança a raspar o prato, né? Você tem vários artigos, livros e tudo mais sobre isso. Mas eu acho que existem 2 vieses em relação a isso, né? Porque, por exemplo, quando eles são pequenininhos, eles não conseguem medir a quantidade que eles vão comer. Então, eventualmente, eles vão deixar a comida no prato. E muitas vezes alguém fez o prato deles, né? E alguém fez o prato deles. Então, acho que nesse caso, vale a pena quando eles são pequenos. Eita, filho, sobrou. Da próxima vez a gente tem que colocar menos. Né? Mesmo sendo a criança ou sendo o adulto que colocou. Na medida que eles vão crescendo, eu acho que essa visão de não deixar a comida no prato é mais por educação, né? Para que eles aprendam a não desperdiçar comida e tal, e comecem a ajustar essa quantidade. Conscientização também, né? Assim, infelizmente, muita gente no mundo ainda morre por falta de comida, né? E tem muitos pais que dizem isso, né? Tem tanta gente querendo comer, você estragando, mas tem que ter cuidado com a forma como fala isso também. E o momento, né? Assim, tipo, questão da idade, né? De ele já tá pronto para entender isso, né? De repente vai pro restaurante e tem aquele pratão lá que você pediu para ele, tipo, não tem como obrigar a criança a raspar o prato, né? Não vai fazer bem, vai fazer mal, vai dilatar o estômago, né? E a obesidade infantil tá aí, né? A gente vai formar um exército de pequenos obesos, né? Que talvez não fique obeso agora, mas assim, ele está programando o corpo para ser obeso no futuro. Aquilo que a gente escuta, o estômago vai dilatar porque está comendo muito e tal. Da mesma forma que uma pessoa quando faz cirurgia bariátrica, né? Se ela volta a comer muito, ela vai engordar, mesmo o estômago estando reduzido, ela vai engordar. A mesma coisa a criança, né? Ela vai realmente aumentar de tamanho para poder estar comendo cada vez mais. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Ó, nosso trabalho é difícil, porque a gente tá falando aqui de não comer, a gente tá falando de obesidade, é outro extremo, né? É verdade. Quem não comer acaba passando por vários pontos, né? É verdade. E a gente tem os 2 extremos, né, em relação assim, à questão das famílias, né? A gente tava falando aqui sobre as famílias que forçam demais, e chantageiam e ficam naquela obrigação. E por outro lado, as famílias muito permissivas que acabam deixando que a criança se alimente daquilo que quer e fatidicamente vai acabar nos doces, nas balas, na batata frita e no leitinho. Esse é o básico, né? Que é o que eles já comiam desde cedo, mas imagina só, né? Tem criança que, por exemplo, come arroz com carne só, e aí às vezes repete no almoço e no jantar, e toma o leite. Para pensar na quantidade de vitaminas e de proteínas que ela tem no organismo, né?
não tem, né? Pois é. Não tem o suficiente, né? Por isso que é importante que a gente entenda e procure estratégias de como a gente vai conseguir fazer com que os nossos filhos se alimentem bem, comam frutas, não precisa comer tudo, né? Cada um tem as suas preferências, né? É. O ideal é que assim, né, a gente consiga incentivar, mas não precisa comer tudo, a gente precisa ficar ansioso por isso. Mas eles precisam comer algumas para que eles possam, né, ter os nutrientes necessários, né, de vitaminas, de proteínas e de... Porque algumas coisas a gente só descobre, como você falou, né? A criança que está comendo arroz e carne, arroz é carboidrato, carne é proteína. Então, daqui que ela venha a ter alguma déficit que ela consiga mostrar, né? Por exemplo, queda de cabelo, unha quebradiça, essa partezinha do olho, né? Demonstrando que ela tá com alguma hipovitaminose, às vezes demora um pouco. Mas aquela criança, dependendo da quantidade de arroz e de carne que ela está comendo, ela vai continuar crescendo, se desenvolvendo. Então, para o pai tá tranquilo. Ela tá comendo arroz e carne, tá crescendo, tá desenvolvendo, mas com que qualidade ela tá, né? O que ela tá absorvendo de alimentação e de tudo. Então, é bem complexo isso. A gente tem que realmente prestar atenção e não ser permissivo, como você falou, né? É o equilíbrio, né? Isso. Nem forçar a criança a comer, nem deixar que ela coma tudo que ela quiser. Perfeito. Deixa eu só te perguntar uma coisa pra gente fechar a live. Polivitamínico. Algumas pessoas têm dificuldade que os filhos se alimentam e acabam adotando o polivitamínico. É tipo, é quase um consolo, né? Tipo, o meu filho não come, então deixa eu aqui pegar o polivitamínico pra resolver o problema dele. Isso. Existe algum mal? Existe algum malefício? Não, eu sei, não dá pra tomar polivitamínico a vida toda, né? Isso. E assim, e até dá, em alguns casos, né? Dependendo da situação, a gente acaba fazendo um suplemento que demore muito tempo. Mas assim, cada caso é um caso. Normalmente, quando tem uma criança que não come, às vezes eu gosto de colocar um suplemento alimentar ao invés de um polivitamínico. Entendi. Porque eu preciso entender o que aquela criança está realmente precisando, né? Então, o ideal é que a gente levar primeiro, automedicação jamais, né? A questão do polivitamínico, você ir na farmácia e comprar qualquer um, não deixa de ser uma automedicação. Perfeito. Você precisa entender o que a sua criança está precisando. Naquele polivitamínico vai ter tudo, mas às vezes a deficiência é mais de vitamina D, ou é alguma coisa mais específica que você manipulando, né? Enfim, você tenha um ganho melhor, seja mais eficiente e mais eficaz. Então, eu não aconselho, eu acho que o ideal é a gente procurar realmente o pediatra da criança, procurar um nutricionista para tentar entender o que é que vai ser preciso. E em relação ao suplemento alimentar, que tem algumas marcas que são mais específicas, tem uma muito tem uma muito famosa no mercado, que as pessoas gostam muito, mas a gente enquanto nutricionista não gosta porque ela é muito doce. E aí já não é indicado, a gente prefere colocar um outro. Eu prefiro entrar com alguns tipos de suplemento, dependendo da criança, do que o polivitamínico. Se eu ver a prescrição, ver exames que realmente está precisando de polivitamínico, aí sim eu vou para esse lado. Então, assim, para fechar, a dica geral é procurar sempre o médico da criança. Para entender qual a necessidade daquela criança. Isso, né? Isso. Ok, Bel, muito obrigada por ter vindo, foi ótimo. Obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, né, das nossas dicas. Muito bom. Gente, obrigada pela audiência. E aí aqui finalizamos a nossa live com Bel. E na próxima semana a gente vai estar falando sobre a ansiedade dos pais e das famílias no processo de letramento e como é que a gente pode lidar melhor com isso. Então, vejo vocês na próxima quarta-feira às 12h07. Semana abençoada para todos. Tchau.